começando o ES Informa, o seu resumo semanal com as principais novidades do mundo jurídico. Informação objetiva, análise prática e tudo o que impacta a advocacia catarinense. Eu sou Bárbara Cidral e nos próximos minutos você fica por dentro do que movimentou o direito nos últimos dias. Vamos aos destaques da semana. Proteção começa no diálogo. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina alerta para a violência sexual infantil na internet. Desembargadora Cláudia Lambert ressalta que acompanhamento e orientação são essenciais para prevenir violência online. Em um mundo em que a infância cabe dentro de uma tela, o perigo também passou a entrar por ela. A violência sexual contra criança e adolescente pode começar com uma curtida, uma conversa aparentemente inocente ou um convite em um jogo online. Essa realidade exige atenção redobrada. Muitas situações acontecem de forma silenciosa e muitas vezes sem que os adultos percebam os sinais logo no início. Por isso, a proteção no ambiente virtual precisa fazer parte das conversas dentro de casa, das escolas e também das instituições, ressalta a desembargadora Cláudia Lambert de Faria, responsável pela Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O alerta torna-se ainda mais relevante neste último 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Redes sociais, aplicativos de mensagens, plataformas de jogos e transmissões ao vivo passaram a integrar o cotidiano infantil e, junto com eles, cresceram os casos de aliciamento, ameaças, extorsão e exploração sexual no ambiente digital. Para a desembargadora, o diálogo é uma das formas mais importantes de proteção. Crianças e adolescentes precisam saber que podem conversar com pais ou responsáveis sobre o que vivenciam no ambiente virtual sem medo ou constrangimento. Muitas vítimas permanecem em silêncio por medo de serem repreendidas ou por acreditarem de forma equivocada que têm alguma responsabilidade pelo que aconteceu. A culpa, a vergonha e a pressão exercida pelos agressores podem fazer com que as crianças e adolescentes enfrentem sozinhos situações de violência, ampliando ainda mais o sofrimento, alerta Cláudia. A atenção aos sinais também é considerada essencial. Mudanças bruscas de comportamento, isolamento, alterações no sono, queda no rendimento escolar, agressividade excessiva ou timidez repentina podem indicar que algo não está bem. O Tribunal de Justiça conclui em Lages entrega de kits para desastres hidrológicos em comarcas de Santa Catarina. Equipamentos foram destinados a 10 unidades e poderão ser usados para apoio a municípios em emergência. Com a entrega dos últimos kits em Lages, Joaçaba e Chapecó, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu a distribuição de equipamentos de enfrentamento a desastres hidrológicos e de primeiros socorros em comarcas de diferentes regiões do estado. A iniciativa amplia a estrutura do judiciário catarinense para responder a situações emergenciais relacionadas a eventos climáticos, com possibilidade de apoio direto aos municípios. O projeto teve início no fim de 2024, quando a primeira comarca a receber os equipamentos foi Rio do Sul. Ao longo dos meses seguintes, também foram contempladas as comarcas de Itajaí, Blumenau, Joinville, Araranguá, Tubarão e Criciúma. Os kits de enfrentamento a desastres hidrológicos são compostos por itens como bote inflável, colete salva-vidas, lanternas, remos e vestimentas específicas para atuação em áreas alagadas. Já os kits de primeiros socorros incluem materiais utilizados em atendimento pré-hospitalar, como ataduras, compressas, oxímetro, termômetro e medidor de pressão arterial. Os equipamentos poderão ser cedidos por tempo determinado a instituições como Forças Armadas, órgãos de segurança pública e a Defesa Civil, tanto estadual quanto municipal, em situações de necessidade. Mãe acusada de abandono intelectual é absolvida após provar doença grave da filha. Justiça não só considerou o estado de saúde da criança, como aplicou o julgamento com perspectiva de gênero. Uma mulher denunciada por abandono intelectual, ao não matricular a filha em idade escolar obrigatória, foi absolvida após comprovar que a ausência de matrícula estava relacionada ao grave estado de saúde da criança. Segundo a sentença, proferida em comarca do sul do estado, a menina possui cardiopatia grave, passou por uma cirurgia para a implantação de uma prótese cardíaca, fazia uso contínuo de medicamentos e apresentava limitações respiratórias. A criança também não podia receber determinadas vacinas em razão da própria condição clínica. Na decisão, o juízo destacou que não houve intenção da mãe em privar a filha do direito à educação. Conforme a sentença, a ausência de matrícula ocorreu por receio de agravamento do quadro de saúde da criança. Não há como concluir que a mãe praticou o crime de abandono intelectual por não matricular a filha na escola.
já que assim procedeu não para deixar dolosamente de prover a sua educação, mas para evitar complicações adicionais decorrentes da sua delicada condição de saúde. Registrou a decisão. A conduta da genitora, antes da judicialização do caso, em não atender aos questionamentos do Conselho Tutelar e à intervenção do Ministério Público, foi reprovada pelo juízo, assim como a não apresentação de documentos comprobatórios da impossibilidade de frequentar presencialmente a escola, para que a instituição providenciasse alternativas pedagógicas para assistir a criança. Ainda assim, a sentença ressaltou que a conduta irregular por si só não configura crime, visto que, para haver abandono intelectual, é necessária a comprovação de dolo. Além dos documentos e depoimentos reunidos no processo, um estudo social realizado em outra ação apontou que a mãe acreditava proteger a filha de riscos como infecções, quedas, fadiga e até morte em razão da fragilidade da saúde da criança. A decisão também aplicou as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, para analisar a ausência de entrega tempestiva de atestados e o fato de a mãe deixar a filha aos cuidados de seu padrasto em algumas ocasiões. Segundo a sentença, a análise buscou evitar que situações de sobrecarga materna e vulnerabilidade social fossem interpretadas de forma automática como negligência ou abandono. O processo mostrou que a mãe assumiu praticamente sozinha os cuidados da filha desde o nascimento e precisou deixar de trabalhar para se dedicar integralmente ao tratamento médico da criança. Já o pai, corréu na ação, foi apontado como ausente na rotina educacional e nos cuidados da filha. Para o juízo, as provas demonstram que a atuação da mãe, embora desorganizada em alguns momentos, tinha como objetivo proteger a filha e não afastar a criança do acesso à educação. Ao final, a ação foi julgada improcedente com a absolução de ambos, tendo o pai sido julgado à revelia. O processo tramitou em segredo de justiça. Justiça determina a retomada de câmaras corporais na Polícia Militar de Santa Catarina. Decisão reconhece retrocesso com o fim do programa e impõe reimplantação com tecnologia moderna. A segunda vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em sentença prolatada na tarde desta última terça-feira, 12 de maio, determinou que o Estado volte a operar com câmeras corporais acopladas às fardas dos policiais militares, de forma a estabelecer a reimplantação obrigatória do programa na Polícia Militar de Santa Catarina. A decisão aponta que o encerramento administrativo do uso dos equipamentos, em setembro de 2024, sem a adoção de alternativa substitutiva, configurou retrocesso na proteção de direitos fundamentais, como o direito à vida, à segurança pública, à transparência administrativa e à qualidade da prova penal. Na decisão, o juízo destaca que os argumentos apresentados pelo Estado, como a obsolência dos equipamentos, problemas de cadeia de custódia e suposta ausência de resultados, não justificam a extinção da política pública. Segundo o entendimento judicial, tais questões exigem modernização e aprimoramento do sistema e não sua interrupção. A sentença aponta também que o Estado não buscou, desde então, apoio técnico ou financeiro junto ao governo federal, nem aderiu a programas de financiamento, mesmo após quase 2 anos de encerramento do programa. A decisão ressalta que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconhece as câmeras corporais como instrumento essencial de transparência, controle da atividade policial e qualificação das provas, ao classificar a política como um marco civilizatório na proteção de direitos fundamentais. Relator identifica habeas corpus com erros e alucinações criadas por IA e, após ouvir advogado, determina comunicação à OAB. Ao negar liminar para revogar a prisão preventiva de um homem investigado por tráfico de drogas, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Chieti Cruz, demonstrou surpresa e preocupação ao verificar falhas graves na petição apresentada pela defesa, com indícios do uso de ferramenta de inteligência artificial que geraram referências erradas a precedentes judiciais e trechos de julgados inexistentes. Após ouvir a manifestação do advogado, o ministro determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para a ciência dos fatos e a adoção das providências que considerar cabíveis. O uso de inteligência artificial na prática jurídica não é, em si, censurável. Trata-se de recurso que, quando bem empregado, pode qualificar o trabalho advocatício,
e racionalizar o esforço judicial. O problema está na ausência de verificação humana do conteúdo gerado. A tecnologia serve o profissional, mas não o substitui nem o desobriga de conferir o que assina, afirmou Chieti. Após perceber indícios do uso de IA na petição inicial, o ministro determinou que o advogado esclarecesse se a peça havia sido integralmente preparada com o uso da tecnologia. O defensor confirmou a utilização eventual de IA no documento, mas alegou que realizou a revisão técnica e jurídica do conteúdo. Para o relator, porém, os elementos dos autos contradizem essa informação de forma categórica. O ministro observou que a peça se baseia quase exclusivamente em precedentes dos tribunais superiores, mas os 16 julgados citados apresentam erros relacionados à relatoria, ao órgão julgador ou ao tipo de decisão. Além disso, prosseguiu, os trechos reproduzidos não constavam nem das ementas, nem do inteiro teor das decisões mencionadas. Para Chieti, o caso revela mais do que um simples erro de referência. Ele explicou que, aparentemente, a ferramenta de IA utilizada para produzir a petição de habeas corpus inseriu citações fabricadas em série em um fenômeno conhecido como alucinação, no qual modelos de linguagem geram informações aparentemente plausíveis, porém falsas em seu conteúdo. Juízo não pode limitar a atuação de advogado assistente de vítima de violência doméstica. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juízo não pode limitar, previamente, os poderes de atuação de advogado nomeado para ser assistente jurídico em processos sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo o colegiado, a proteção efetiva da vítima depende do exercício pleno das prerrogativas profissionais do advogado. Na origem, o juízo nomeou, com base no artigo 27 da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, que trata da chamada assistência jurídica qualificada, uma advogada para acompanhar a vítima em audiência sobre suposta violação de medida protetiva. Ressalvou, porém, que essa nomeação não conferia capacidade postulatória, isto é, o poder de atuar formalmente no processo, praticando atos como apresentar petições ou interpor recursos. Na sequência, a Ordem dos Advogados do Brasil impetrou o mandado de segurança, alegando que, ao limitar os poderes da advogada, o juízo violou prerrogativas da advocacia com reflexos no próprio sistema de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido por entender que a assistência jurídica não confere poderes para uma atuação ampla com capacidade postulatória limitada. Trata-se, segundo o tribunal, de um mecanismo destinado a propiciar orientação e amparo à vítima, que pode contar com atendimento específico e humanizado, voltado à proteção de sua integridade física e psíquica. No recurso ao STJ, a OAB sustentou que a defesa da mulher, vítima de violência doméstica, deve contar com as mesmas prerrogativas e garantias asseguradas às partes na ação penal, especialmente o direito de ação, a ampla defesa e o contraditório. O relator do recurso, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que a assistência jurídica à mulher vítima de violência doméstica e familiar, que é obrigatória nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha, depende de pleno exercício das prerrogativas profissionais do advogado. Segundo ele, foi ilegal a limitação prévia da atuação da advogada. A assistência jurídica plena à mulher vítima de violência de gênero só poderá ser exercida se o profissional estiver munido das prerrogativas adequadas previstas no Estatuto da OAB. Cabe à profissional nomeada, como em caso, manejá-las, não sendo possível a limitação a priori por parte do juízo ou de qualquer outra autoridade, afirmou o ministro. Inadmissibilidade de recurso especial contra a decisão monocrática de segundo grau é tema de repetitivo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou os recursos especiais 2234.706 e 2234.699 de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior para julgamento sobre o rito dos repetitivos. A controvérsia, registrada como tema 1423 da base de dados do STJ, diz respeito à inadmissibilidade de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de relator proferida em segunda instância. Ao propor a afetação, o relator destacou ser legítima a formação de precedente vinculante, ainda que a controvérsia jurídica se limite, como é o caso, à própria questão da admissibilidade do recurso especial e não ao mérito. O colegiado decidiu não suspender os processos em que se discute idêntica questão jurídica porque já existe orientação jurisprudencial sedimentada sobre o tema. E, além disso, a medida poderia comprometer os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.
Segundo Sebastião Reis Júnior, a tendência é que seja reafirmado o entendimento da súmula 281 do STF, segundo o qual o recurso extraordinário é inadmissível quando couber recurso ordinário na Corte de origem, contra a decisão recorrida. Aplicada por analogia no âmbito do STJ, a súmula exige o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição do recurso especial. O relator explicou que, mesmo diante do entendimento sumulado, o tribunal continua a receber elevado número de recursos contra decisões de relatores em segunda instância, muitos dos quais são decididos monocraticamente no STJ. Citando dados da Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas, o ministro apontou a existência de pelo menos 27 mil decisões monocráticas e 788 acórdãos sobre o tema na Corte. Ministro Fachin anuncia acordo entre CNJ e DPU para proteger órfãos do feminicídio. Crianças e adolescentes que perderam as mães em decorrência do feminicídio estiveram no centro de um dos acordos assinados na terça-feira do dia 19 de maio, Dia Nacional de Defensoria Pública, pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Defensoria Pública da União. Em cerimônia realizada no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte do CNJ, Edson Fachin, participou da formalização de medidas voltadas à proteção desses órfãos, à ampliação do acesso à justiça e ao incentivo à solução consensual de conflitos. O evento reuniu defensores públicos de todos os estados brasileiros. Um dos memorandos de entendimento firmados prevê a criação de um fluxo nacional para garantir proteção integral a crianças e adolescentes que perderam as mães em razão do feminicídio. Pelo acordo, o CNJ recomendará aos tribunais estaduais que comuniquem às defensorias públicas a existência de filhos ou dependentes menores de vítimas do crime, permitindo a regularização da representação legal e o acesso mais rápido à pensão especial prevista na Lei 14.717 de 2023. Ao falar sobre a iniciativa, Fachin ressaltou que o feminicídio é uma tragédia que exige respostas concretas do Estado e das instituições da justiça. Segundo o ministro, a parceria entre o CNJ e a DPU representa uma providência importante para assegurar proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O feminicídio, como sabemos, é uma chaga que aflige a vida contemporânea no Brasil, atravessando todos os estamentos sociais. É fundamental que nos desassosseguemos diante dessa tragédia para nos movermos em direção às soluções, declarou. O ministro também destacou que o acordo permitirá ampliar mecanismos de busca ativa e acolhimento institucional para garantir efetividade aos direitos previstos em lei. Confederação questiona benefício fiscal para refino de petróleo na Zona Franca de Manaus. A entidade afirma que regra cria vantagem concorrencial e favorece empresa instalada na região. A Confederação Nacional do Ramo Químico da Central Única dos Trabalhadores ajuizou no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade 7963, com pedido de liminar contra dispositivo da reforma tributária, que incluiu a indústria de refino de petróleo da Zona Franca de Manaus entre as atividades beneficiadas pelo regime fiscal favorecido da região. A ação foi distribuída à ministra Carmen Lúcia. Segundo a CNRQ-CUT, a Lei Complementar 214 de 2025, no artigo 441, a linha E, criou um benefício específico e inédito para o setor de refino de petróleo na região, violando princípios constitucionais como isonomia tributária e livre concorrência. Segundo a entidade, a medida favorece de forma desproporcional e direcionada apenas uma empresa que adquiriu refinaria privatizada na Zona Franca de Manaus. A Confederação também sustenta que a regra contraria decisões anteriores do STF sobre o regime fiscal da ZFM e a exclusão histórica de combustível derivados de petróleo dos incentivos fiscais da região. Para a entidade, o benefício fiscal cria uma assimetria competitiva com um potencial impacto sobre empregos, investimentos e a atividade de refino em outras regiões do país. Com vagas esgotadas, terceira competição de oratória da OAB de Santa Catarina gera alta expectativa entre acadêmicos. O certame, dedicado exclusivamente à área do direito tributário, preencheu a totalidade de suas vagas disponíveis, registrando o número limite de 12 acadêmicos inscritos que disputarão o título de primeiro, segundo e terceiro lugar. Esta edição, que faz parte do primeiro Congresso Estadual de Direito Tributário, será realizada no dia 29 de maio de 2026, a partir das 8h30 da manhã, na sala da Escola Superior da Advocacia, na capital.
O objetivo principal da iniciativa é estimular o desenvolvimento da argumentação jurídica, da retórica e do raciocínio lógico entre os futuros profissionais da advocacia catarinense. O evento acontece no dia 29 de maio na ESA, com premiações que incluem bolsa de pós-graduação e acervo bibliográfico especializado. Graças ao apoio institucional do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários de Florianópolis e ao professor Solon Shen, a competição deste ano oferece incentivos para os 3 primeiros colocados. O OAB-SC promove simpósio de direito previdenciário em Lages focado em advocacia para RPPS. Iniciativa da Comissão Estadual de RPPS busca interiorizar o conhecimento jurídico e capacitar profissionais para o mercado dos regimes próprios de previdência social. A subseção da OAB de Lages sediará no dia 8 de junho de 2026 o Simpósio de Direito Previdenciário, como iniciar na advocacia do RPPS. O evento, que acontece das 13 às 18 horas, é organizado pela Comissão Estadual do Regime Próprio de Previdência Social da OAB de Santa Catarina, sob coordenação de Ludmila Anish. Com uma carga horária de 5 horas e direito a certificado tanto para participantes quanto para palestrantes, o encontro projeta reunir cerca de 50 profissionais e estudantes da região no auditório da OAB de Lages. De acordo com a organização, a proposta do evento é democratizar o acesso a esse nicho de mercado, oferecendo conteúdo prático, técnico e direcionado para quem deseja dar os primeiros passos ou consolidar sua atuação na área previdenciária pública. Carta da 20ª Conferência da Advocacia Catarinense reúne posicionamentos sobre justiça e democracia. A advocacia catarinense consolidou em Blumenau, nos dias 14 e 15 de maio, os principais debates e posicionamentos construídos durante a 20ª Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, considerada o maior evento jurídico de Santa Catarina. A Carta de Blumenau, documento oficial que sintetiza o encontro, reúne reflexões sobre os desafios contemporâneos da classe e do sistema de justiça, com destaque para a preocupação em relação ao desgaste da credibilidade do Supremo Tribunal Federal perante uma parcela significativa da sociedade. Segundo o texto, o cenário produz reflexos sobre a confiança no sistema de justiça, impactando o exercício da magistratura e também da advocacia. A carta defende que a preservação da autoridade das instituições passa pela transparência, autocontenção, segurança jurídica, respeito às competências constitucionais e fortalecimento dos mecanismos de freios e contrapesos. O documento também reafirma o compromisso da advocacia catarinense com a democracia, as liberdades fundamentais e a defesa do Estado democrático de direito, destacando a advocacia como função essencial à justiça. Outro ponto enfatizado é a defesa intransigente das prerrogativas profissionais, classificadas como garantias dos cidadãos indispensáveis ao pleno exercício do direito de defesa. A valorização dos honorários advocatícios também aparece entre os temas prioritários da Carta, que critica práticas de aviltamento da remuneração profissional e reforça a importância do reconhecimento da atividade advocatícia para a própria valorização da justiça. Entre os assuntos debatidos durante a conferência está ainda a reforma do Código Civil, apontado como um dos processos legislativos mais relevantes das últimas décadas para a advocacia, com impactos diretos em áreas como o direito das famílias, sucessões, contratos, responsabilidade civil, direito societário e relações de consumo. A Carta também dedica espaço aos desafios trazidos pela inteligência artificial e pela transformação digital no sistema de justiça. O documento reconhece a tecnologia como ferramenta de eficiência e ampliação do acesso à justiça, mas ressalta que o uso de IA, especialmente na tomada de decisões, deve ser transparente, auditável e submetido ao controle dos operadores do direito e da sociedade. O fortalecimento da formação jurídica, da inovação e da gestão profissional aparece como outro eixo importante do documento, que reafirma o compromisso com a qualidade do ensino jurídico, do exame da ordem e da Escola Superior da Advocacia. A Carta ainda incentiva o empreendedorismo e a adaptação da advocacia aos novos modelos de atuação profissional. Questões relacionadas à diversidade e inclusão também integram o posicionamento oficial da advocacia catarinense. A Carta reforça o compromisso com a igualdade de gênero, inclusão racial, direito das pessoas com deficiência e da população LGBTQIA+, defendendo uma advocacia mais plural e representativa.
O incentivo aos mecanismos de solução consensual de conflitos, como mediação, arbitragem, conciliação e justiça restaurativa, foi outro tema destacado no documento, assim como os impactos das reformas tributária e previdenciária sobre cidadãos, empresas e escritórios de advocacia. Ao final, a Carta de Blumenau reafirma o compromisso da advocacia catarinense com os direitos humanos, o combate ao racismo estrutural, a proteção das vítimas de violência doméstica e a defesa das instituições democráticas, consolidando o posicionamento da classe diante dos principais desafios jurídicos e sociais do país. E esse foi o ES Informa. Informação que conecta, atualização que fortalece a advocacia. Nos encontramos na próxima semana com mais notícias e novidades do mundo jurídico. Até lá!